precisamos falar sobre os adiamentos da Panini, 2 anúncios exclusivos da Conrad e editor também é criador? Vem com a gente que o nosso giro começa agora. Antes de mais nada, esse giro é um oferecimento da Mundos Infinitos, nossa parceira aqui no Fora do Plástico, e um ótimo lugar para você comprar os seus quadrinhos, seja no site ou na loja física em São Paulo. Nessa semana, a Mundos Infinitos está com um cupom especial de Dia dos Pais, o cupom chama Pai Geek, e é um cupom de desconto progressivo. Você pode acumular até 20% de desconto e frete grátis nas suas compras, tem as condições certinhas, mas a maioria dos quadrinhos já tem ali algum desconto e você ainda acumula esse desconto progressivo. 10, 15 ou 20% mais frete grátis à medida que você vai comprando, é claro. Lembrando também que apoiador do Fora do Plástico tem condições especialíssimas na Mundos Infinitos. Quem é apoiador do Fora do Plástico sempre tem algo diferente do que quem compra habitualmente na Mundos Infinitos, que já consegue aproveitar vários cupons de desconto. A gente vai contar em breve qual vai ser a condição especial do mês de agosto. No mês passado, o apoiador ganhava de volta o valor do apoio, né, os R$25 nas compras na Mundos Infinitos. Em breve a gente te conta qual que é a desse mês. Aproveita para acessar mundos.vip/FDP e aproveitar essa promoção do Pai Geek. No início dos últimos meses, leitores que compraram quadrinhos no site da Panini receberam e-mails falando que aquela HQ ganharia uma nova data, que aquela HQ teria sido adiada ainda em período de pré-venda. De acordo com um levantamento do blog BBM, só de mangás são 60 títulos. Só para reforçar, gente, isso não aconteceu com todos os quadrinhos publicados pela Panini, são alguns títulos adiados, mas o volume é realmente impressionante. Como eu disse, de acordo com o levantamento do blog BBM, são 60 volumes de mangás e a gente tentou fazer uma estimativa, nós não conseguimos cravar um número, mas de quadrinhos no geral deve chegar a 100 HQs adiadas, ou seja, atrasadas pela Panini, que tinham uma previsão inicial e que foram adiadas. Essa previsão ela foi postergada. Lembrando que a Panini é a editora que mais publica quadrinhos no Brasil, de acordo com aquela pesquisa do Quadrinhopédia que trazia dados de 2021 e 2022, ela foi responsável por 50% das publicações de HQs no Brasil. Então, realmente é uma editora que domina o nosso cenário. Tá, mas por que isso está acontecendo? Qual é o motivo desses atrasos? A resposta é, infelizmente, que nós não sabemos. A Panini não se manifestou sobre isso oficialmente em um comunicado ou mesmo nos vídeos que eles têm publicado no canal do YouTube, eles não falaram sobre isso. E também quando foram procurados pela gente para falar sobre isso nessa matéria aqui, eles optaram por não se manifestar, eles optaram por não se pronunciar sobre o assunto. E aí a gente quer propor aqui uma reflexão, né, para pensar sobre esses adiamentos e para pensar também sobre essa postura da Panini. Acho que é importante a gente dizer que adiamentos, eles acontecem, né? É comum que um quadrinho ele mude de data, né, que ele seja postergado por uma editora por N fatores. No caso da Panini, a gente não sabe o que está acontecendo, mas tem uma questão que diferencia outros atrasos ou adiamentos que aconteceram na própria Panini nos anos anteriores. O volume. Parece que tudo se tornou uma bola de neve e eu vou voltar a citar o blog BBM porque eles falaram sobre isso e acho que o blog BBM é uma referência também porque eles cobrem, eles fazem levantamentos mensais do que está sendo publicado quando o assunto é mangás. Então eles acompanham muito de perto esses lançamentos para ter uma noção de quando o negócio está anormal. Em um tweet, o blog BBM disse que entre atrasos e atrasos nos últimos anos, e aí eles citam que acompanham desde 2015, a Panini sempre foi regular e não deixava acumular as coisas. Recentemente, a Panini estava lançando mais ou menos 40 volumes por mês. Um ou outro mangá atrasava, mas já no mês seguinte o atraso era resolvido e o mangá era publicado. Então, esses atrasos eles eram solucionados com rapidez. E eles continuam dizendo que hoje a Panini ainda lança mais ou menos 40 volumes por mês em tese, mas está uma sucessão de atrasos, pelo menos desde janeiro, que se acumulam um com o outro e isso nunca se resolve, ao ponto de este mês ter quase 100 volumes previstos e eles não lançaram nem 50.
Tipo, contudo, tem série com 4 volumes atrasados para sair em agosto. Nunca aconteceu isso antes. Aí a gente fica confuso e perdido, porque a editora não fala os motivos, nem faz remanejamentos longos para eliminar esses atrasos. E aí, essa insegurança e esse tópico que o blog BBM toca logo no final que é um ponto que a gente quer mesmo destacar. É não saber o motivo, é não saber o que está acontecendo e não saber nem a perspectiva. É uma falta de transparência com o leitor que está sendo citado aqui e que é bem notável mesmo. Um breve comparativo que não tem a ver com qualidade das editoras, qual editora é melhor do que a outra, não é esse o papo aqui, mas acho que é interessante para a gente perceber o quanto que falar o motivo das coisas, falar sobre os problemas, costuma ter uma mudança no olhar do leitor, no olhar do público consumidor ali. A Pipoque Nanquim, esta semana, fez um vídeo falando que a republicação de Moonshadow ia atrasar. E os comentários desse vídeo são, em sua maioria, naquela tônica de não, tá tudo bem, obrigada pela transparência, obrigada por contarem pra gente sobre isso. Enfim, a gente sabe que a Pipoque Nanquim é uma editora com fãs, é uma editora que já nasceu dentro de um canal do YouTube, então tem essa relação diferente, né? Uma relação até particular com o público em relação às demais. Mas a gente precisa lembrar que não é só a Pipoque Nanquim que informa quando acontecem atrasos, que conta o motivo quando alguma coisa não sai conforme o previsto. E aqui, falando como profissionais da comunicação, a gente não espera que a Panini exponha os seus problemas, que a Panini seja cristalina nessa transparência, mas que a Panini dê o mínimo de satisfação para quem comprou na pré-venda, para quem acreditou naquele título e já fez a compra antecipadamente, esperando por um prazo. Então, se aquele prazo não é cumprido, o mínimo que se espera, né, o mínimo que o leitor espera é que seja explicado por que aquilo não aconteceu. E quando a gente tem um volume tão grande, aí é que a explicação fica mais urgente ainda. Recentemente, a Panini até fez isso no caso de Pluto, eles informaram sobre isso no Anime Friends, no painel deles no evento, e depois no vídeo sobre mangás publicado no canal da editora no YouTube, mas foram meses das pessoas falando que Pluto estava sendo adiado sucessivamente. A gente até fez uma matéria sobre isso no Fora do Plástico. A primeira previsão de Pluto era para dezembro. O comunicado da Panini sobre isso veio agora em julho. Então, existe aí um hiato sem qualquer comunicação da editora. E no fim das contas, o motivo para esse atraso era uma questão de licenciamento lá no Japão, o que de certa forma eximiria a, aspas, culpa da Panini por esse atraso. Então, trazer essa transparência teria sido importante naquele momento. E essa falta de transparência é algo que tem sido interpretado pelos leitores como um descaso. Isso é algo que a gente tem visto nas redes sociais, as pessoas comentando sobre isso. E claro, gente, nós estamos dizendo aqui sobre comentários sensatos, né? Nada daqueles comentários que são ofensivos às pessoas que trabalham na editora, nada disso. A gente está falando aqui dos comentários que fazem sentido, né, sobre essa situação. Só que a chave do negócio é: a Panini não precisa se pronunciar. Não precisa por quê? Porque se você quiser ler DC, Marvel, Turma da Mônica, mangás, você precisa da Panini. É ela quem detém a maioria dessas grandes licenças e para ela a situação é confortável. Então, não se manifestar não muda o jogo para a Panini porque ela tem esse poder todo dentro do nosso cenário. Mas eu vou bater na tecla de novo de que falar sobre os problemas é importante para a relação com o leitor. É importante para que o leitor sinta confiança na editora, continue comprando na pré-venda e continue acreditando que o quadrinho pode até não sair no mês que estava previsto, mas que ele sabe o motivo para isso acontecer. Temos 2 anúncios exclusivos da Conrad no giro de hoje. O primeiro é a Balada pra Passear, do Camilo Solano. Camilo, que é autor de Cidade Pequenina, de Semilunar, é autor da MSP do Cascão, enfim, acho que a gente não precisa de muita introdução para o Camilo Solano. E essa HQ está prevista para o mês de setembro, a pré-venda deve começar em breve. E agora deixa eu te contar um pouquinho sobre o que é. A trama acompanha a Agatha, uma moça que veio do interior, mas hoje vive na cidade grande, e as suas únicas companhias são os podcasts de True Crime que ela escuta e os cachorros que ela leva para passear, só que de carro.
Só que a rotina monótona da Agatha vai virar ao avesso quando dois criminosos atrapalhados cruzam seu caminho e a envolvem numa alucinante e cômica história. Já o segundo quadrinho é do Vander Antunes, quadrinista que foi lançado pela Ultimato do Bacon, pela Trem Fantasma, por várias outras editoras no Brasil. Ele fez também adaptações literárias, tem carreira internacional e agora tem seu primeiro quadrinho publicado pela Conrad, que se chama O Silêncio e a Tempestade. A história segue a Mudinha, que não tem nome e é chamada assim porque ela nasceu muda. E depois que a mãe da Mudinha morreu, o seu padrasto decidiu que mesmo que ela fosse uma menina, ela passaria a ser a sua mulher. A Mudinha não tem ninguém que olhe por ela, que a defenda, então ela vive essa realidade tão triste de maus tratos, de silenciamento. E enquanto isso, ela escuta as histórias da Ventania, uma mulher que passou a liderar um bando de cangaceiras e atacar o terror mesmo. Agora eu te pergunto, o que aconteceria se um dia essas duas mulheres se encontrassem? O Silêncio e a Tempestade tem previsão de lançamento para o mês de outubro e vale lembrar que esses dois quadrinhos foram financiados via PROAC. Roy Thomas deu o que falar essa semana e não é porque ele vai voltar a escrever o Conan, só que dessa vez para Titan, não. É porque o Roy Thomas escreveu um artigo para o The Hollywood Reporter falando que o seu nome deveria aparecer primeiro entre os criadores do Wolverine nos créditos do filme Deadpool vs Wolverine. Antes de mais nada, a história do Roy Thomas ser creditado entre os criadores do Wolverine já é uma polêmica por si só e eu já te explico. No início do ano, a viúva do Len Wein, que foi roteirista e co-criador do Wolverine ao lado do John Romita e do Rob Trimpe, recebeu uma ligação de um executivo da Marvel avisando que a partir de agora o Roy Thomas também seria acreditado como co-criador do personagem. A viúva, que se chama Christine Valada, ficou bastante incomodada com isso. Na época, ela deu uma entrevista à Forbes dizendo que isso não era pela questão financeira, mas sim pelo legado do seu marido, o legado do Len Wein, que enquanto estava vivo, sempre disse que ele foi designado pelo Roy Thomas, na época editor, para criar o personagem. Então, que o Roy Thomas não teria participado desse processo criativo e apenas dado esse comando enquanto editor. Já o Roy Thomas diz nesse artigo do Hollywood Reporter que ele fica feliz em finalmente receber os créditos de criador do Wolverine, né, de co-criador do Wolverine. Antes, gente, ele era citado nos agradecimentos, mas não como co-criador. Mas que o conceito do Wolverine veio dele, por isso o nome dele deveria aparecer primeiro e não por último. Então esse artigo do Roy Thomas, isso de dizer que ele deveria ser citado primeiro, não foi bem visto entre os quadrinistas. Ele recebeu críticas do Mark Waid, do Barry Windsor Smith, do Bill Sienkiewicz, entre outros quadrinistas. E a gente precisa dizer que num meio colaborativo como o dos quadrinhos, em que a gente tem equipes criativas, cada um faz uma parte do processo, é difícil mesmo definir a gênese, a paternidade ali de um personagem. E a gente, nesse caso, tem várias versões de uma mesma história, né? Cada um diz que ajudou numa parte e a gente não tem uma versão definitiva. Mas algo que é um consenso é que o editor normalmente não é creditado como criador do personagem. A função do editor é diferente no processo e isso é algo que o Mark Waid cita. Abre aspas, uma regra nos quadrinhos, 2 pontos. Os editores da equipe não podem reivindicar crédito de co-criador em personagens que seus escritores e artistas criaram para eles. Dar sugestões e fazer brainstorming faz parte do trabalho do editor. É claro que o Roy Thomas não concordaria com isso, porque ele está muitíssimo feliz de ver o nome dele ali, só que ele queria que estivesse lá no topo. Vem cá, você conhece o Colin Kaepernick? Ele foi jogador de futebol americano, hoje é um ativista e na época em que ele era jogador da NFL, da Liga de Futebol Americano, ele ficou conhecido pelos protestos em campo que ele fazia contra o racismo nos Estados Unidos, principalmente naquele período de 2020 em que o Black Lives Matter explodiu depois da morte, da trágica morte do George Floyd nas mãos de um policial branco. Mas o que esse camarada tem a ver com quadrinhos? Ele está criando uma empresa chamada Lume que tem como propósito que as pessoas, abre aspas, criem, publiquem e monetizem suas histórias
tudo em uma plataforma. E a ideia inicial é concentrar isso nos quadrinhos, concentrar essas criações como criações de quadrinhos. São 4 milhões de dólares investidos nesse projeto. Muito bom, né? 4 milhões de dólares de investimento, criação de quadrinhos, só que aí tem o restante da explicação do propósito da empresa. Abre aspas, a Lume aproveita tecnologia avançada de inteligência artificial para aprimorar o processo criativo e garantir que histórias diversas e autênticas moldem o nosso futuro. E é claro que essa iniciativa caiu como uma bomba no meio dos quadrinhos, em que a maioria dos artistas, dos quadrinistas, dos roteiristas, enfim, são contra o uso de inteligência artificial para criar quadrinhos. O primeiro comentário no tweet de apresentação da Lume é da Gayle Simone, que chama a ideia de, abre aspas, incrivelmente decepcionante. Já o Tom Taylor falou pro Kaepernick que ele estava promovendo o roubo de arte e o Dan Slott pediu pro Kaepernick para, por favor, não fazer isso. E aparentemente o Kaepernick foi informado antes por agentes do meio de que usar inteligência artificial não era uma boa ideia se ele queria trazer os quadrinhos para a jogada, que a maioria, né, dessa visão que eu comentei, que a maioria dos artistas são contra isso e que a ideia não seria bem-vinda no mercado. Então, fazer quadrinhos com inteligência artificial não é uma forma de beneficiar o meio, que nem ele falou, né, de trazer histórias diversas, autênticas, etc. Na verdade, isso é um prejuízo para os artistas na visão da maioria deles. Nós já falamos sobre inteligência artificial em várias outras vezes aqui no Giro, então a gente nem vai se alongar muito nisso, mas a opinião dos artistas é quase um consenso, principalmente porque a inteligência artificial é vista por eles como um processo de precarização e também como um processo de roubo de arte, que é aquilo que o Tom Taylor fala, por causa do treinamento de inteligência artificial com artes de artistas sem qualquer autorização. E agora a gente vê, né, como é que fica essa situação toda da Lume, já que ela nasceu cercada de polêmicas. Bloco de pré-vendas, a gente começa com uma pré-venda da Comic Zone, O Céu na Cabeça, o mais novo trabalho do Antônio Altarriba, autor de A Arte de Voar, de Asa Quebrada. E eu tô falando aqui que é do Altarriba, mas ele não tá sozinho, viu? Tem o Sérgio Garcia Sanches na arte e a Lola Moral nas cores. A previsão de lançamento é para o final de agosto. Da Mino, nós temos o segundo e último volume de Fatale, série do Ed Brubaker e do Sean Phillips, que a Mino está publicando nesses 2 volumões. A previsão de lançamento é para setembro. Também tem outro volume 2, só que da Conrad, o de Centauros, mangá do Ryo Sumiyoshi, que também está previsto para o mês de setembro. Uma HQ que você nem sabia que ia ser publicada no Brasil, mas você ficou sabendo pelo Fora do Plástico, é Nazi Killers, a história do exército secreto de Churchill, um quadrinho do Amazing Amaziani, que é uma artista que já foi publicado aqui no Brasil antes também pela Nova Fronteira, que vai lançar essa HQ. A previsão de lançamento é para o final de agosto. Se você quiser ficar sabendo mais, tem uma matéria no Fora do Plástico que a gente fez, porque a gente descobriu que essa HQ ia sair aqui. Agora bora pro Catarse, várias pré-vendas no Catarse acontecendo ao mesmo tempo. A primeira é de Mortadelo e Salaminho, a inauguração do selo Figurinha, o selo infanto-juvenil da Figura, que já começa aí com Francisco Ibáñez voltando ao Brasil com Mortadelo e Salaminho, o sulfato atômico. O lançamento está previsto para outubro e você pode apoiar até o dia 4 de setembro. Também tem Jerusalém no Catarse. Jerusalém, que não é um quadrinho, né? É um romance do Alan Moore, mas por ser Alan Moore, tá entrando aqui no nosso giro. Vai ser lançado pela Veneta em 3 livrões. O Jerusalém Gigantesco foi dividido em 3 livrões que vão ser lançados simultaneamente em um box que atualmente está em campanha no Catarse. Você pode apoiar até o dia 17 de setembro e a previsão de lançamento é para outubro. Fechamos esse bloco de pré-vendas com Contos de um Futuro Imperfeito, do Alfonso Fonte, quadrinista que talvez você conheça com Tex, mas ainda não conheça o trabalho autoral dele, porque nada tinha saído por completo aqui no Brasil, até que a Risco Editora vai lançar esse compilado de histórias de ficção científica, são vários contos, e o lançamento está previsto para outubro também, né? Todos esses lançamentos que eu comentei previstos para outubro, e você pode apoiar esse quadrinho até o dia 11 de setembro.
O giro de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua presença, pelo seu like, pela sua inscrição. Você também pode se inscrever no nosso canal do Telegram, onde você fica sabendo todas as novidades do Fora do Plástico, principalmente as novidades do nosso site, gente, ó. Você assiste aqui o Giro sempre aos domingos, ou então na segunda-feira de manhã tomando seu cafezinho. Por que você não acompanha também as notícias de quadrinhos no nosso site? Lá você fica sabendo de tudo ao longo da semana, são várias matérias por dia que a gente publica. Também tem o nosso giro do feed no Instagram na sexta-feira, mas assim, de verdade, o nosso site é o melhor lugar para você ficar sabendo de notícias de quadrinhos em português e exclusivamente de quadrinhos. Acessa lá, foradoplástico.com.br, o link sempre fica aqui na descrição também. Um super agradecimento a Mundos Infinitos, nossa parceira, e você também pode apoiar o Fora do Plástico em apoia.se/Fora do Plástico. O seu apoio é essencial para a continuidade do nosso projeto e você tem muitas, mas muitas recompensas, inclusive relacionadas ali a Mundos Infinitos que eu comentei logo no início desse giro. Chega mais! Até a próxima!